senhor Henrique fez uma pergunta ao vereador Dorival, e eu, vereador, já tinha aqui anotado algumas situações, me sensibilizo, porque são vidas, e o seu relato era gêmeos. Acho que o pré-natal dela estava sendo acompanhado pelo posto de Rio da Barra, não sei, ou por Sertânia, e assim, a primeira intenção foi custódia, certo? Sendo que ela é do município, eu não sei se poderia ter trazido logo para o município para a gente tentar ver alguma situação diferente, não sei. Eu não tenho nem que estar aqui discutindo essa situação, e vamos atrás de relatos, porque é bom a gente ter toda a situação e saber o que vai discutir aqui. Eu discordo de uma questão de o vereador dizer que a saúde de Sertânia é uma vergonha por fato isolado, que eu não, isolado quando eu digo não é isolado seu, alguns fatos que existem. Digo aqui, toda hora que nós temos falhas e precisamos corrigir, acho que tem discussões aqui que elas se tornam pertinentes, porque a gente tem que discordar mesmo. Se a gente balançasse a cabeça aqui e concordando com tudo, a gente estava sendo parceiro de coisas que a gente sabe que não acontece geralmente em Sertânia. E aqui, nos relatos de alguns vereadores que têm planos de saúde, eu também não tenho plano de saúde. Eu acho que uma das pessoas que mais sente problemas de saúde dentro da nossa família é meu pai, e toda hora que tem alguma situação eu levo e é atendido dentro das condições. Já tive que tirar ele também para Arco Verde, já tive que tirar para Afogados, mas quando eu discuto aqui Sertânia, eu não discuto Sertânia como um descaso. Sei que sente na pele, sei que a gente tem situações diferenciadas. Quando eu falo do meu pai aqui, eu praticamente achei que ele ia morrer em 16 quando ele tomou a injeção, e eu ia culpar o médico, não podia, mas o médico passou a injeção e quem aplicou foi até a esposa de Chechel, Graça, e ficou balançando ele. Se eu ali, eu não queria ele matar, e eu do lado esperando, mas eu sabia que tinha sido uma questão de efeito, o efeito colateral aqui, né? O papai ficou lá desacordado, e eu não trouxe relatos para cá porque acho que é uma situação individual. Foi um momento diferente, foi um momento difícil, mas eu não vou estar aqui falando que alguém quis matar. Digo a Vossa Excelência, o senhor tem toda a razão em fazer o discurso e estar indignado, porque mexeu com a família, mas eu não posso virar as costas para a saúde de Sertânia, não. Aqui tem várias situações em Sertânia que a gente vem aqui nessa tribuna e escuta algumas situações, e familiares de vereadores mesmo desta casa são atendidos e atendidos bem. Muitas vezes tem vereadores que os pais são atendidos sem tirar nem ficha. E isso eu estou dizendo porque são relatos de pessoas que trabalham na saúde. Então tem as diferenças, tem as dificuldades, tem sim, mas eu não posso virar porque melhorou a saúde de Sertânia. A saúde de Sertânia não é o descaso dos discursos aqui. A vereadora Galba citou aqui que eu disse que ela talvez morasse em outra cidade. É o tom do discurso, vereadora. Muitas vezes a gente está aqui no microfone e a gente vai discursar e a gente está falando aqui como se estivesse falando com uma pessoa, porque a voz nossa aqui está saindo para várias pessoas. E a senhora, em alguns discursos nessa casa, denegriu a imagem de Sertânia. E a senhora sabe disso. Então, quando eu defendi Sertânia porque é aqui que eu moro também. E eu não tenho vergonha de morar em Sertânia, não. Não tenho vergonha porque Sertânia é bom de se morar e Sertânia melhorou. Melhorou e todos sabem que melhorou. Agora, tem fatos isolados? Tem. Fatos isolados vão existir? Vão. Mas não é descaso total. Aqui já foi dito sobre a questão de cirurgias, que ficou tudo sucateado o equipamento, está todo comprado. Tem a questão, já fui ver também, a questão de que estão fazendo a rede elétrica, e eu espero que saia em breve, para que volte a funcionar, porque temos profissionais aqui. Nós temos profissionais altamente qualificados, e está comprovado.
Porque tem muita gente que não sai de Sertânia porque é atendida em Sertânia. Não tenho que citar fatos aqui. Só que cai na consciência de cada um, que muitas vezes não precisa de uma ficha para falar com o médico. E entra. Eu, esta semana, fui atendido pelo ex-vereador Orestes, o médico Orestes, pelo telefone. Então tem situações diferentes ou não tem? Eu poderia baixar a cabeça e dizer, não vou ligar para o Orestes, ele é o adversário, mas eu falei com o profissional Orestes. E ele me atendeu muito bem. Casos e mais casos que eu poderia citar aqui. Eu estou citando o meu. Então a gente tem que ter essa sabedoria de não só rasgar aqui e dizer que é descaso total, ou dizer que tem vergonha da saúde de Sertânia. Eu não tenho vergonha da saúde de Sertânia, porque eu sei que se passa em outras cidades aí também. Tem cidades melhores equipadas? Sim, por isso que sai gente de Sertânia para lá, porque muitas vezes o atendimento básico aqui é feito, mas o mais qualificado, que é uma cirurgia que ainda não está tendo em Sertânia, tem que ir para outro lugar. O caso da filha do vereador é um caso extremamente grave, mas ela foi para a custódia, ela não veio para Sertânia, veio para aqui depois, para o protocolo, como o vereador terminou de dizer aqui, mas porque ela é de Sertânia, ela foi logo para a custódia, por que não trouxe para Sertânia? Vão ficar perguntas, mas não estou aqui querendo justificar, vereador, porque não é justificativa. Eu estou falando aqui de fatos isolados. Aqui tem gente dentro dessa casa aqui que vive dentro do hospital, e sabe o que passou, e sabe o que não passou, o que passou e o que não passou. Não só tem uma pessoa aqui dentro que não trabalhou no hospital, não. Várias pessoas daqui já trabalharam. E vivem dentro do hospital. Será que a vivência dentro do hospital é 100% negatividade? Será que 100% dos atendimentos no hospital é zero? Mas se eu tiver alguém que me interessa, eu vou e boto a mão no pescoço e vou levar lá. E sou atendido. Tem gente aqui dentro desta casa que procede desta forma. Preciso estar dizendo nomes? Não. Porque é o que me interessa. E quando eu tenho um descaso, eu venho para aqui porque me interessa muito mais. Porque eu vou fazer mídia. Sertânia tem suas falhas, mas tem seus grandes acertos. Em todas as áreas. E se a gente for puxar aqui os acertos, nós temos leque para falar. Comecem a procurar, comecem a puxar que eu vou começar a listar. É muito bom, rapaz. É muito bom eu virar as costas aqui e dizer que a saúde de Sertânia me envergonha. Não posso fazer isso, vereador. Não tenho nada contra Vossa Excelência, sempre discutimos aqui. Agora, houve um caso que é grave. Tem que ser apurado. A vereadora Calma vem aqui falar de uma rampa de acesso lá. A rampa de acesso está lá. É simples, ela não é móvel. Eu acho que o vereador Marinho, que é quem está lá sempre, sabe que é móvel e coloca a rampa para o pessoal subir. Mas no dia que ela não está, porque está lá só servindo de conditeza para tirar retrato. Olha que termo! Ninguém está querendo isso aqui não. Que ninguém está querendo crescer. A gente está querendo mostrar para a sociedade sertaniense que o que mostram aqui não é a realidade geral. Fatos isolados, sim. Vai acontecer, sim. Mas Sertânia tem suas bondades. Sertânia tem suas vantagens. E, independente de qualquer situação, nós temos 5 anos de bons serviços prestados em Sertânia. Semana passada, com 15 dias, o vereador Julião fez um discurso aqui pertinente com relação à reforma do hospital. Fez a reforma do hospital. Mas o próprio vereador sabe como era também a situação de dentro do hospital, com relação a equipamentos. Desde a sala de fisioterapia, do setor de fisioterapia, as cirurgias e ao próprio raio-x que ficou aqui, a loucura, quase 4 anos. Está funcionando. Então, tudo tem trâmites, mas as urgências aqui é o que eu falo, é o que eu quero, é o que eu peço e tem que ser atendido porque todo mundo está sofrendo. Quando se fala aqui que um paciente não procura nós, os outros vereadores, digo a vocês, de relatos, e está aqui gravado, pode fazer a divulgação do discurso, pode também editar, que edita o discurso aí, pega só a parte que querem que saia na mídia, podem fazer o que quiserem aqui com o meu discurso. Podem fazer o que quiserem
com o meu discurso aqui, porque em Sertânia tem o atendimento básico à saúde e bem feito. Temos falhas? Temos, mas o hospital hoje está equipado e não falta remédio depois da administração de 17 para cá. A farmácia básica que tem remédio hoje e falta alguns, está equipada, abastecida de remédio depois de 17 para cá. Porque nós passamos 4 anos aqui falando críticas, mas teve vereador que botou dinheiro no bolso para não sujar o nome do prefeito. Porque o prefeito não podia sair o nome dele que estava devendo. Então não vamos fazer esse tipo de comparativo e dizer que é vergonhoso, não, minha gente. Temos que voltar alguma coisa do passado? Temos, para fazer comparativos. E é muito bom quando a gente está no poder, quando a gente está vendo o desmantelo, quando a gente está vendo a coisa errada, mas tem que ficar calado porque o salário está caindo no bolso. E o meu não fico calado não. Vereador, tem 1 minuto. Não fico calado porque todo mundo sabe e muitas vezes diz, chegou o chato. Sou chato. Só não trato aqui pessoalmente. Eu trato aqui em todo. Eu trato aqui o município. E digo a vocês, eu tenho um orgulho grande de morar em Sertânia. Grande, porque Sertânia está bem. Melhorou e muito. E aí, às vezes a fantasia chega mais alto e a gente tem que ficar escutando, porque tem que ter o respeito com todos os colegas. Bom dia e obrigado.